Boa tarde, profissional de TI, segurança, AC Cyber Pro. Seja bem-vindo a mais uma sessão aqui de conteúdo que a gente tem feito mensalmente. Fique imaginando na vida de um profissional de tecnologia e segurança os desafios de você equilibrar as demandas do dia a dia e ainda se manter atualizado. Isso corrobora com essa iniciativa que a gente tem feito uma por mês, de levar um pouquinho mais de conteúdo, de atualização de mercado para você que nos acompanha. A AC Cyber Pro, como eu já expliquei nas sessões anteriores, é uma empresa do grupo ACS, CS com mais de 10 anos de trabalho, muito notabilizada por Service Desk, gerenciamento de TI em geral. Desde o ano passado para cá, a gente começou a trabalhar um portfólio dedicado para a segurança e, obviamente, parcerias do mais alto calibre. Uma delas está aqui comigo hoje, eu já vou apresentar para vocês o Guilherme e a Cloudflare. A C-Cyber Pro, nesse 1 ano de existência, tem 2 torres de trabalho, serviços desenvolvidos por nós e soluções. Nos primeiros 3 webinars que a gente compartilhou, agora eu fui censurado pelo time de marketing de usar a palavra webinar. Agora eu tô cada vez mais fino, viu, Gui? Agora é Live Talk Cyber, então a gente está cada vez mais invocado por aqui. Nos 3 primeiros, a gente falou sobre o nosso portfólio de serviço. No mês passado, a gente já teve destaque para uma das nossas soluções e hoje eu estou muito bem acompanhado da principal empresa de segurança de nuvem no mundo para entregar muito conteúdo de qualidade para vocês. Antes de passar a palavra e a apresentação para o Guilherme, eu queria estabelecer a nossa dinâmica. A dinâmica vai ser perguntas e respostas, a gente sempre foge um pouco daquele padrão de muita apresentação e o usuário só fica assistindo do outro lado, então vão ser perguntas e respostas. Foi muito legal uma das interações que eu tive com alguém que está no chat, inclusive está nos assistindo, a gente teve um conflito de agenda, e eu falei, poxa, nesse dia eu vou estar fazendo uma apresentação de Cloudflare. Aí, não, então vamos remarcar porque eu preciso assistir. Um abraço aí para o Pedro e bem-vindo a casa mais uma vez. Sem mais delongas, 45 minutos de perguntas e respostas. Ao final, o pessoal da produção vai fazer a curadoria das perguntas. Se houver tempo, a gente consegue pingar em uma ou outra pergunta que a audiência tenha e compartilhar com vocês. Mandem, nos sigam, redes sociais, a C-Cyber Pro, a CS Pro, a LinkedIn. Manda para aquele amigo que está do seu lado hoje, trabalhando ali, dividindo cadeira com você no presencial ou no remoto, manda naquele grupo de WhatsApp e se junta a gente numa jornada de conteúdo bem interessante. Gui, seja bem-vindo, obrigado por ter atendido prontamente nossa convocação aqui de conteúdo, dá os seus boas-vindas aí e daqui a pouco a gente vai falar de Zero Trust na prática. Maravilha, uma boa tarde para todos, muito obrigado aí pelo convite, com imenso prazer que eu venho aqui representar não só essa empresa, né, maravilhosa que eu represento, que é a Cloudflare, mas também falar um pouco sobre a nossa parceria, né, junto com a C-Cyber. Então, aqui o nosso principal objetivo é poder disseminar quanto mais conteúdo, mais informação, para que a gente construa, né, um senso de comunidade para ajudar, seja nos âmbitos públicos, né, privados. Então, acho que a ideia aí é realmente a gente poder trocar essas informações para que a gente consiga, de fato, alavancar, né, os negócios e que a segurança da informação, junto com a C-Cyber e Cloudflare, seja um facilitador para o business, né? Eu acho que essa é a grande mensagem que eu posso deixar aqui para todo mundo. Mais uma vez, obrigado. Meu nome é Guilherme Pacheco. Eu sou um dos executivos de vendas da Cloudflare. A Cloudflare hoje, para quem não conhece, tá? Eu acho que é legal, se você me permitir aí também, tá, Adriano? Eu gostaria de meio que pontuar alguns quesitos importantes aqui sobre, né, a rede da Cloudflare, né? Acho que muita gente conhece a Cloudflare como, né, CDN. A Cloudflare ela tem DNS, né, um dos mais rápidos do mundo e tudo mais. Sim, de fato, somos uma grande rede distribuída, né, uma rede MCAche, onde a gente tem uma capilaridade gigante. A gente hoje aborda aí 330 cidades, né, em mais de 120 países, incluindo China, né, também. Então, é realmente uma rede que tem como seu principal papel segurança.
Porém, entendemos que os nossos investimentos que foram feitos ao longo do tempo, eles também têm ajudado empresas, por exemplo, no Brasil, né? Obviamente a gente está atendendo o mercado brasileiro. Digamos, eu aqui junto com a C-Cyber, a gente até tem uma atuação muito maior no Brasil, mas é uma empresa global, né? A Cloudflare hoje é uma empresa de capital aberto, já tem quase 5 mil funcionários, e o grande intuito da Cloudflare é realmente melhorar a internet para todos, né? Então, assim, quando a gente fala de melhoria, não só impulsionar o tráfego, melhorar a experiência do usuário, mas também proteger, né? Quando a gente fala de proteção de dados, proteção de identidade, né? Recentemente a gente teve um fórum, uma exposição muito importante, né? Para todos que conhecem da área de cyber, a RSA é um dos fóruns mais importantes, aborda aí 44 mil pessoas, né? Então, os temas mais prioritários hoje foram identidade, e AI. Então, também, depois eu vou poder explorar um pouquinho de como que a Cloudflare trabalha aqui, vocês vão poder entender como que a gente trabalha com AI, como que está esse movimento. Então, tudo isso baseado no quê? Na simplicidade. Uma mega rede que possui diversos controles de segurança, desde uma proteção para aplicação, né, interna, externa, aplicação na Layer 3, rede, Layer 4. Se você tem aplicações não web, a gente consegue proteger aplicações em camada 7 e também usuários, né? A gente vai conseguir abordar um pouquinho mais da questão de Zero Trust aqui hoje, na prática, de como as empresas têm modernizado e como elas têm abordado essa questão de usuário, né? Então, volto a dizer, Cloudflare tem vários produtos para isso, e a gente também nós trabalhamos hoje com as principais empresas do mercado, né? A gente tem conectividade com as principais nuvens, né? Desde uma Oracle, uma AWS, uma Microsoft, muitas dessas redes, né, passam por dentro da Cloudflare. E um detalhe interessante, tá, mano, que eu gostaria de deixar aí para a turma, é que hoje 1/4 de todo o tráfego global passa por dentro dessa rede. Muito legal, né, mano? Sensacional. Eu tinha isso comigo aqui de entregar essa informação do tráfego, porque realmente é um número muito impactante. Para quem pode imaginar, tráfego global é muita coisa. Ô Gui, eu tô com um arrepio aqui pela intimidade. Eu já cheguei te chamando de Gui, mas, gente, é porque tem uma relação aqui do lado de fora, viu? Guilherme Pacheco é diretor comercial da Cloudflare, então devidamente apresentados. Se eu chamar de Gui, se eu chamar de Giga, se eu chamar de Pacheco, é porque já existe uma relação aqui no paralelo. Vou começar e vou abrir mão das classificações, viu, Gui? O Gartner, no relatório de 2024, aí trazendo um pouco de tema central para a nossa conversa, ele classificou o Zero Trust como a principal preocupação dos CISOs e das áreas de segurança. Eu vou aproveitar da sua experiência na linha de frente aí. O que você tem visto no mercado, se é isso mesmo, se o relatório acompanha a prática, e como a Cloudflare tem implementado o seu modelo Zero Trust. Zero Trust não é produto, Zero Trust é um conceito já há quase 6 anos, aí, desde a pandemia, cunhado pelo Gartner. Como é que vocês têm feito isso, protegendo as aplicações sem prejudicar a performance? Obrigado aí pela introdução, mano. Sim, todos aí que me conhecem do mercado, fiquem à vontade aí para me chamar de Gui, Guilherme, como preferir. Uma pergunta muito interessante, tá? Hoje, sim, de fato, todos aqui conhecem, né, o Gartner, imagino, um grande analista, né? A gente tem também Forrester, temos o IDC, né? O International Data Corporation, que compartilham vários insights, né, legais aí, onde a gente meio que, nós profissionais da área de TI, a gente fica mais inclinado para ter uma referência global, né? Então, sim, o Gartner, essas pesquisas dizem, né, que 63% de todo o mundo vai implementar uma estratégia de Zero Trust, tá? Nos próximos 2, 3 anos. E claro, a gente entende que não é uma jogada tão simples, né? Porque, né, dentro dessas pesquisas que o Gardner mencionou, existe muito uma questão de escopo limitado, né? As organizações hoje que abrangem todo esse lado corporativo e mitiga, né, a maior parte dos riscos, elas ainda entendem que é meio complexo. Mas, na verdade, na prática, eu vou poder falar aqui para vocês que não tem tanto mistério, tá? Principalmente quando a gente trabalha com empresas de alto calibre, né? Como Cloudflare e outros do mercado. Eu acho que o que é interessante, né, ilustrando esse teu
esse teu gancho aí do Gartner, tá, ô, mano, para aqui para os nossos ouvintes, é, que realmente as VPNs elas atingiram um limite, né? À medida que a tendência do trabalho híbrido, multinuvem, né, regras aí de conformidade de dados em evolução, né, essas fusões e aquisições, né, M&A que a gente vê entre as empresas, você vê aí várias empresas gigantes adquirindo cada vez mais outras empresas, né, gerando mais rentabilidade, e isso também é um desafio, tá? Como que você conecta esses ambientes, como que você conecta pessoas e ao mesmo tempo você aplica, né, essa integridade e essa postura de segurança para que você evite qualquer tipo de movimento lateral dentro da sua organização. Então, as VPNs elas não conseguem acompanhar essa demanda, tá? Isso é muito claro para a gente, isso é muito claro para o mercado. 65% hoje das organizações possuem 3 ou mais gateways de VPN para suportar esses usuários remotos, tá, mano? Então, imagina, sem contar com vulnerabilidades que a gente teve, né, no período de 2024. Não preciso mencionar aqui os fabricantes, mas temos grandes fabricantes, né, de mercado, o Cisco, né, Palo Alto aí, todo mundo conhece, né, as principais tradicionais do mercado, mas é complexo, tá? Também identificaram que 81% dos usuários, mano, hoje, né, usuários corporativos, eles estão insatisfeitos com a experiência de VPN, né? Então, assim, cara, por que a mudança? Por que essa questão, né, de aí você falou muito bem, Zero Trust, né? Zero Trust, gente, é nada mais, nada menos que um framework, é uma metodologia de como você trabalha com mitigação de risco, de segurança, baseado em confiança zero. Eu vou voltar um pouquinho mais, mano, para ser mais um pouquinho mais abstrato. É, a confiança zero já existia, gente. 20 anos atrás, quando a gente falava de segurança perimetral, ela já era, a confiança zero ela já era uma metodologia. Simplesmente ela foi nomeada, né? Houve uma nomenclatura aí do mercado que criou essa metodologia. E essa metodologia de Zero Trust hoje, dentro da Cloudflare, como é que a gente trabalha? Como é que a gente ajuda? Hoje, né, como eu mencionei, 75% das organizações elas vão substituir a VPN pelo ZTNA. Não preciso nem dizer por questões práticas. Se a gente chegar aqui a falar por quais são as principais, né, os principais desafios, cara, você tem VPNs legadas, você tem sistemas que se conectam com redes defasadas, tá? Você está falando de um processo muito manual. Então, para você criar uma regra, para você subir um grupo policy, né, um GPO ali com seu AD e embarcar, né, por exemplo, numa uma aquisição, né, uma fusão e aquisição de, sei lá, 20 mil usuários, ou 10 mil usuários, ou 1.000 usuários, não sei, aí vai depender muito da organização. Isso aí é um modelo que ele fica meio incompatível, né, com uma estrutura centralizada. Então a Cloudflare ela tem essa rede que é mega distribuída, né, hoje a gente, um quarto do tráfego, bloqueamos uma média de 227 bilhões de ataques diários, tá, mano? Então, a rede, ela trabalha com inteligência artificial. Eu falei mais cedo hoje sobre a questão de inteligência artificial, e a inteligência artificial hoje, se você analisar, ela já tem um movimento muito importante no mercado. Se você também, depois a gente vai compartilhar com vocês, com todo esse grupo aqui presente, as maiores tendências e a evolução, né, da questão de as empresas hoje estão investindo. Então, hoje, se você analisar, 32% do investimento hoje das empresas estão voltados à AI generativa. Né? Aí você tem 30% ali de AI em geral e 28% das organizações vão investir em segurança. Então, para todo grupo que está aqui, para todo grupo que queira entender mais como trabalhar, né, com uma metodologia mais simples, sofisticada, né, de multibloqueio, de multivetores, de multicanais, né, a gente vê uma porta de entrada muito importante. Dentro do Zero Trust, a gente pode passar o dia falando, mas se você analisar dentro desse framework, a gente pode falar simplesmente da maior abordagem de ataques. Hoje, 93, se eu não me engano, 94% dos ataques, aonde que ocorrem? Na camada de e-mail. Então, você tem ainda, né, o e-mail China. corporativo. Mano, então você tem um e-mail corporativo, é a principal porta de entrada. Todo mundo aqui, eu imagino que usa, né, WhatsApp para negócios, isso é
bem claro, no Brasil a gente existe uma cultura, né, muito forte do WhatsApp. Mas você imagina você trabalhar com risco, isso é um trabalho de conscientização também, concorda, mano? Então, Não é só o a parte Brasil, de... desculpa te interromper, Giga, eu vi ontem, inclusive, falando que o Brasil é o segundo país com o maior uso de WhatsApp dentro das suas corporações. A gente perde para a Caramba, Indonésia, mas a gente usa muito. O que nos Estados Unidos é, ferramenta de comunicação interna. Não tem essa popularidade para o WhatsApp. caramba, Você sabe né? que quando você falou perímetro, eu sempre dou crédito aqui quando eu trago informações de mercado. Isso vai acontecer ao longo do bate-papo, mas eu não vou conseguir dar o crédito agora porque eu não me lembro exatamente. Mas eu estava escutando um podcast e o tema central era segurança. E o entrevistado ele falava assim: imagina segurança de perímetro. Imagina que você mora num condomínio, vive em sociedade, sei lá, 100, 200, 300 famílias no mesmo ambiente. Para explicar o tema Zero Trust, imagina que uma pessoa entre nesse condomínio sem passar pela portaria, sem se identificar. Parece um pouco ilógico. E aí o Zero Trust nada mais do que isso. Você sempre verificar ali quem é você, qual a sua identidade, o que você quer dar. E um outro ponto que você destacou na sua fala era a VPN. A VPN eu tinha marcado aqui que em algum momento ela ia aparecer, porque a gente discutindo o conteúdo que ia ser entregue, você falou muito sobre VPN. Então você entregou aqui, que eu tomei nota, a limitação, que com certeza é um gargalo, especialmente impulsionada por esse movimento de inteligência artificial, das empresas cada vez mais indo para a nuvem, e do ponto de vista de benefício, o que mais que a VPN pode entregar para a substituição da VPN, nesse caso, pode entregar para as empresas? Ótima analogia, mano. É exatamente isso, tá? E como que a gente pode ilustrar? De fato, mano, não é uma jornada simples, tá? Eu acho que a gente tem que ser bem transparente com o público de que essa substituição, ela leva um tempo, tá? Ela não ocorre de um dia para a noite, ela requer que muito mais que a gente estude toda a arquitetura da empresa, da organização que você representa, para que a gente de fato consiga entrar com um design, né? Então, assim, eu acho que ainda até para o final a gente vai falar sobre, né, alguns lances que a gente, de como a gente vai poder ajudar esse grupo que está aqui e mais pessoas, obviamente. Mas hoje, mano, a questão da sua pergunta é muito importante, por quê? Porque se a gente analisar, são estudos, tá, mano? Embasado aí em grandes empresas de análise de TI. Lembrando de novo, né, 74% das organizações elas vão reduzir de hardware e vão entrar no nível, né, de um ZTNA, de um Zero Trust Network Access, né, que é o acesso à rede, né, de confiança zero na prática. Então, dentro desse escopo, desses 74%, eu diria que 50%, mano, já tem casos específicos com plano de expansão e substituição, tá? 16% dessas empresas, dentro desse escopo de 74%, a maioria dos acessos remotos estão já em transição, em abandonar uma VPN, e 8% já abandonaram, tá? A VPN 100%. Então, assim, ainda é um estigma, né? A gente ainda tem que quebrar barreiras. Então, assim, e como que a gente faz isso, né? Como que a gente trabalha dentro desse escopo de melhoria? E aí eu te dou, cara, exemplos muito básicos que a gente tem aqui de casos de clientes, de ROI, né? De como a gente trouxe, né, uma melhoria para essas empresas, mas basicamente, cara, agilidade, segurança, né, total para que você evite movimento lateral, e principalmente o mano e grupo, né, e equipe aqui que está nos ouvindo, o custo de nuvem. Então, lembrando, se você é, por exemplo, vou te dar um exemplo prático, se você é uma empresa digital native, né, que são as nativas digitais, as fintechs ou empresas de tecnologia de ponta, que já nascem numa nuvem, você hoje provavelmente você está muito mais propenso a já entrar com uma modernização de um Zero Trust, de uma metodologia talvez de um ZTNA, que é o acesso remoto. A gente falou ali, né, de proteção de e-mail, que também compõe esse nosso portfólio de Zero Trust, para proteção de e-mail, anti-phishing, anti-spam, spear phishing.
Então a gente hoje conecta com as maiores empresas de provedores de e-mail, né, de MX, que são obviamente aí Google, Microsoft, e a gente consegue adicionar uma camada ainda mais e detectar um anti-phishing 24 dias antes dele acontecer. Por quê? Porque a gente hoje tem uma mega rede, que a gente tem o segundo maior número de web crawlers do mundo, então isso nos dá uma capilaridade, né, através dessa expansão de rede, para que a gente economize não só ganhos para a empresa em termos de nuvem, banda, né, que hoje todo mundo é um desafio, né, configuração também de multinuvem é um desafio, então é um processo, tá, mano? A gente tem fases para trilhar, a gente tem fases para a gente trabalhar, mas, cara, o acesso os ganhos, né, que você tem com a VPN, né, com a metodologia de Zero Trust, e não uma legada, uma VPN legada, é muito maior. E a gente tem inúmeros casos de ROI aqui, depois eu vou falar também sobre alguns outros pontos. Alguma Perguntar. pontuação, mano? Não, não, eu queria ir nessa mesma onda, na esteira do portfólio Cloudflare e como ele se conecta com o framework Zero Trust. Quando a gente fala de ataque DDoS, a gente também vê uma correlação ali pela camada L7, tem identidade, tem verificação de contexto, você tem a geolocalização. E eu sei, até com algum lugar de fala pelos projetos que a gente conduz, que proteção DDoS é um dos pilares Cloudflare. Como é que a Cloudflare faz para detectar e mitigar esses ataques em tempo real? A gente já falou aqui do aumento das ameaças, né? Então acho que isso também levanta a bola para uma pergunta como essa. Boa pergunta. Não, isso tudo está associado, tá, pessoal? Num contexto de uma plataforma como serviço. Então, a Cloudflare hoje, se você também, eu falei bastante, né, dessa mega rede, né, do nossa posição geográfica. Hoje a gente, eu não falei, mas o Brasil é o segundo maior país de investimento da Cloudflare. Ou seja, esses 64 POPs que a gente tem hoje no Brasil, entre 32 cidades, né, essa nossa distribuição aí é muito boa, até mesmo que permite, né, que permita que empresas nacionais ou globais, se você é uma empresa brasileira, 100% brasileira, e só faz negócio no Brasil, maravilha, você tem pontos de presença em Fortaleza, Manaus, Rio Grande do Sul, Centro-Oeste, Sudeste, então você tem esse acesso muito rápido, né? Então, assim, porém, essa capacidade de poder trabalhar com múltiplas ferramentas, hoje, mano, a gente tem 70 ferramentas em uma única console, em uma única plataforma distribuída nessa mega rede. Então, o Com nosso poder certeza. de mitigação é muito alto, comparado com outros do mercado. Então, voltando um pouquinho, como você perguntou aí, tá? Obviamente a gente está muito focado aqui em exemplos de jornada, né? A gente vai falar sobre a VPN, a substituição de VPN, mas também hoje a gente oferta serviços como você mencionou, ataques bloqueios de ataque de DDoS, proteção contra SQL injection, top 10 OASP, proteção de API. Muita gente hoje, quem não trabalha com API, né? Eu não mencionei ainda, mas desses 25% do tráfego que passa hoje pela Cloudflare, a gente tem 57% sendo API. Então, se a sua organização trabalha com API interna ou externa e você tá lidando com problemas de shadow IT, né, ou de descoberta, de entender, imagina, você tem um desenvolvedor que às vezes ele tem uma pilha de aplicação que ele tem que desenvolver e APIs, ele vai criando aquilo ali no dia a dia, mano, e às vezes ele nem usa, esquece e aquela API fica vulnerável. Então a Cloudflare faz essa mitigação na camada 7, a gente consegue trabalhar com substituição de CAPTCHA. Hoje a gente vê, né, que o desafio de CAPTCHA, né, de validação nas páginas web, com terceiros, por exemplo, Google, Amazon, grandes players do mercado, Microsoft oferece, e cobram por esse serviço. A Cloudflare não cobra. Imagina você ter uma empresa hoje com milhões de hits ali diários, e a experiência do usuário ela não é fácil, não é legal. Você tem que clicar em botões, tem que clicar em figuras, Potência, conteúdo. demora, experiência horrível. Entendeu? Experiência horrível. Então, tudo isso tá tudo embutido nessa camada, né? Nessa layer de aplicação web e tal, mano. Então, cara, é uma pergunta muito boa, porque muita gente não conhece, de novo. Cloudflare não é só uma empresa de CDN, é uma mega CDN, sim, temos o DNS rápido, sim, bastante. Mas a gente se encontra 95% dos usuários hoje, perdão, se encontram
a 50 milissegundos de um ponto de presença da Cloudflare. E o que, que isso traduz para você, mano? Para mim, eu só vejo a experiência do usuário melhorada. Não, e tem o fato também da pesquisa que você trouxe, desse movimento das empresas já colocarem na sua estratégia uma migração, e isso tende a contribuir muito com performance. Eu falei sobre crédito para quem dá a matéria, aqui tem uma matéria de hoje, inclusive, saiu na página da Cybersecurity Brasil, que o grupo Hacker Hazy Hawk explorou falhas de DNS para sequestrar alguns domínios de grandes organizações. Cara, todo dia tem uma. Imagino para você aí o quanto você acompanha esse tipo de notícia. A Cloudflare, você já destacou a presença e a amplitude desses POPs que existem aqui no Brasil, mas globalmente, como é que a Cloudflare contribui para melhorar a performance e a confiabilidade das suas aplicações? Boa. Isso é uma pergunta muito, muito interessante também. Isso aí tem muito a ver, né? Aí a gente já fala do poder da inteligência artificial que a plataforma tem, tá? E aí eu te falo, obviamente, presença é muito importante, concorda? Ter presença global, você ter investimentos, né, em regiões para que você estabeleça conformidades de política, né, mano? Imagina, Brasil, LGPD, você tem PCI, compliance, muitos bancos, instituições financeiras, se a gente tem instituições financeiras nessa call aqui, cara, eu peço demais que entre em contato conosco, porque a gente provém o PCI 4.0, uma das únicas empresas que faz isso com, por exemplo, um produto chamado Page Shield. Então, assim, qualquer empresa, qualquer conformidade de política global, a Cloudflare ela vai trazer, né? Hoje você vê governo, as maiores empresas de governo usam a Cloudflare. A Cloudflare, o próprio produto de segurança de e-mail foi um produto desenvolvido pela Agência Nacional de Segurança, né? Então a Cloudflare ela está envolvida com isso, mas aí eu te respondo, tá, mano? Não é o poder só da capilaridade, né? Dessa pulverização aí, digamos, de POPs no mundo, mas eu diria principalmente a habilidade com a máquina de aprendizado que a Cloudflare hoje tem e com o contínuo desenvolvimento e pesquisa, né, dessas camadas de proteção. Então, assim, hoje, eu te dou um exemplo: 78% de todas as empresas de AI do mundo já trabalham com a Cloudflare. Então, a gente já tem, por exemplo, modelos de LLM que a gente está trabalhando, por exemplo, um DeepSeek, um Mistral, né, um Llama da vida, né? Então você tem aí vários players, Meta, você tem Facebook, você tem grandes OpenAI. Então hoje a Cloudflare trabalha, tá, mano, com não só 78% dessas empresas de tecnologia de ponta, de AI generativa, mas também com as oito principais. Essas oito principais do mundo, elas já são clientes Cloudflare. Então, e aí eu volto, cara, como que você combate hoje, né? Você vê aí um aumento expressivo de ataque de DDoS no Brasil, no mundo afora. Como que você protege melhor? Como que você combate contra bots maliciosos? Cara, se você quer brigar com bot, você vai ter que ter bot. Você tem que ter inteligência artificial para brigar com inteligência artificial. E isso independente, não só a Cloudflare, a gente tem grandes players no mercado hoje, né? Não posso ser tão egoísta em dizer que só a Cloudflare tem isso. Não, as empresas hoje que não estão se aderindo a esse tipo digamos, de estratégia, né, não vão avançar. Então, o perímetro que a Cloudflare aborda é essa ingestão gigantesca de dados. Eu vou até corrigir que eu falei 227 bilhões. Isso foi 3 semanas atrás. Hoje a gente já está com 287 bilhões diários, tá, mano? Então, assim, realmente, para acompanhar, é difícil. E aí eu te falo, né, o que me motivou trabalhar na Cloudflare, né? O que que motivou? Primeiramente, cara, o ramo de segurança é o ramo que mais cresce, é um ramo muito fascinante, né? De novo, eu falei aí mais cedo que ainda existe, com certeza, pô, mas você tem equipes de infraestrutura, né? Dentro dessa infra você tem redes, sistemas, banco de dados, né? SRE, developers, você tem DevSecOps, você tem a questão de equipes, né? De segurança e hoje muito bem definidas no Brasil, grandes profissionais no mercado, mas ainda, tá? Aí eu volto para você te respondendo também que, mano, um desafio grande é você ter profissionais de qualidade. Você concorda comigo? Com, 100%. E isso é um desafio, tá, mano? Hoje as empresas, por que que as empresas procuram uma Cloudflare, né? Por que que as empresas procuram falar conosco? Porque, cara, a gente consegue não só
trabalhar no capital, né, ali de tecnologia, você está falando de ferramentas, você consegue substituir, cara, 5 a 10 ferramentas, consolidar no único contrato, no único painel, uma plataforma que vai te gerir um painel de dados, onde você vai ter multidisciplinares ali, você vai ter multitarefas, desde agência, manuseio de uma Zero Trust, quanto proteção em web, como DevSecOps. Então, assim, a Cloudflare ela é muito robusta. Porém, cara, é reduzir a dívida técnica, o débito técnico, né? Você tem um painel de controle. Ah, mas, cara, eu sou varejo, eu não posso ficar nem um minuto, um segundo fora do ar, isso pode me afetar, eu não concordo com essa estratégia. Cara, tudo bem, a gente entende que quanto mais parcerias a gente tiver no mercado, melhor para todo mundo, para esse tipo de negócios que são de missão crítica, onde, sei lá, empresas de varejo de e-commerce. Cara, se o cara fica ali um minuto fora do ar, imagina o prejuízo, né, mano? Então, Precisa nem ir muito longe. Imagina uma instituição de saúde para os seus dados. saúde. É uma loucura. Você sabe que você tocou num ponto crítico. Assim, a gente já abordou, inclusive em outras sessões, a questão da equipe técnica. 10 entre 10 empresas têm questões técnicas aí para tratar. E eu acho que isso tem a contribuição também da pandemia, onde o trabalho remoto e os novos regimes de trabalho eles ganharam invisibilidade e a gente precisou se reorganizar e não necessariamente acompanhou esse movimento na mesma velocidade. Não, com certeza. Você me permite. Eu gostaria, não sei se você tem alguma uma pergunta adicional antes da gente seguir, Eu mas. ia falar um parênteses, eu ia fazer um parênteses. É que você aí que está assistindo, você vai chegando mais próximo da tela, você vai parando o que você estava fazendo para se concentrar, é porque esse cara é pitch certified. Então, ele tem o conteúdo comercial na veia, você vai se inclinando assim, como que ele está me. Por favor, o que você ia comentar aqui? É sensacional, cara. Não, realmente é muito bom poder contribuir. Eu não sou o super guru aí da segurança, tô atuando nessa área de segurança tem, sei lá, uns 4 anos, mas eu te falo que é um prazer poder sempre ajudar. Eu acho que as pessoas acabam lidando com pessoas no dia a dia, né? Então, a gente tem uma abordagem muito consultiva aqui na Cloudflare. Então, a gente não vai ser aquele vendor que é sanguinário, né? E muito menos aí atuando junto com a C-Cyber. A gente entende os desafios, os objetivos das empresas, quais são essas dores que a gente pode atuar e como que a gente pode compactuar no dia a dia. O que eu queria falar, tá? Antes de eu até pular essa questão importante aqui, tá, mano? Por onde começar? Como abordar essa questão de substituição, né? Qual que é esse caminho de substituição de uma VPN para o Zero Trust? Você me permite falar um pouquinho sobre isso, mano, rapidão? Sim, vai lá. Tá. Pessoal, fases, tá? A gente está falando de primeira fase, um lançamento inicial, né? Você tem uma segunda fase, que é a expansão, e a terceira fase, que aí você está falando de avanços, né? Aí é uma fase que você já vai estar muito mais robusto, muito mais implementado e muito mais adepto, né, ao modelo de Zero Trust. No modelo inicial, na fase inicial, as organizações elas primeiro têm que identificar, né, quais são essas prioridades. Né, visa um conjunto limitado de usos, né, de casos de uso, né, ou funcionalidades, por exemplo, ou seja, né, aqueles que agregam alto valor em relação ao tempo investido. Então, assim, isso aí é muito importante, tá? A gente entende que também a gente tem algumas pesquisas, né, que falam que os tomadores de decisões de TI incluem 20% dos seus aplicativos, por exemplo, aplicativos como Help, um RP, uma comunicação, um CRM, uma colaboração, um armazenamento, né, ou compartilhamento de arquivos, né, entre AD, e você tem os usuários, né, então 25% desses usuários geralmente vão estar aderentes nessa primeira fase. Então, a gente está falando de 25%, né, dos aplicativos, eles já, digamos assim, conexão. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai conectar o seu aplicativo interno à rede da Cloudflare. Depois, logo, a gente vai fazer o quê? Uma integração de identidade. A gente vai sincronizar esses usuários e grupos, como eu bem mencionei mais cedo, aplicando talvez um MFA, né, para quem não está ciente, o MFA ele é um Multi-Factor Authentication, basicamente uma
uma metodologia de múltiplos fatores para que você realmente entenda quem que é, né? O humano está acessando aplicações da C-Cyber todos os dias da sua casa. Pô, essa conexão é segura? Né? Fulano está acessando de um data center interno. Ah, beleza, essa continua, você passa por um firewall. Essa conexão ainda é segura? Não, a gente entende que está dentro do perímetro, não tem nada exposto, beleza. Mas nesse lançamento inicial, você já vai aí indo para uma segunda fase, que seria a expansão. E aí você vai configurando já regras da Zero Trust baseada em contexto, né? E aí a gente está falando de contexto de regras específicas, né? Por exemplo, fulano, você quer que você tenha um controle de um gateway, e aí a gente fala do Secure Web Gateway, né? Que é o SWG no mercado, no mercado é muito conhecido como proxy, né? O proxy. Você tem controle do usuário, por exemplo, humano, eu não quero que ele acesse conteúdo quando ele estiver utilizando a máquina da empresa, eu não quero que o humano acesse simplesmente canais específicos de YouTube. Né? Eu quero bloquear. Cara, você consegue criar esse controle. E aí eu vou mais além, quando a gente fala de controles de regras, né? Por exemplo, aí o nível de maturidade sobe muito mais, a régua vai para outro patamar, que seria as questões de CASB, DLP. Né? Então, por exemplo, eu quero ter um controle de dados, né, em trânsito ou at rest. Então, como que a gente faz essa mistura, né, de proteção desses dados, vazamento de dados? A Cloudflare, ela tem uma ferramenta para isso também. A gente tem o Data Loss Prevention, que é parte desse combo, desse portfólio de Zero Trust, então a gente consegue entregar muito bem todo esse fluxo, né, da estrutura de Zero Trust. Então, nessa expansão, né, obviamente, você já vai fazer os testes de acesso sem client, por exemplo, então a gente tem uma forma de trabalhar com o túnel da Cloudflare, você basicamente, né, aí eu vou falar que no terceiro avanço, né, você tem que apontar o seu DNS resolver, né, o seu resolvedor de DNS interno, no caso de IPs, e os nomes de hosts internos para dentro da Cloudflare. E aí você vai adicionando postura de dispositivo, de isolamento de navegação remota. Se você quiser, por exemplo, usar o sandbox da Cloudflare para você navegar como se fosse um Chrome, né, ou um Safari, ou um Mozilla, enfim, um browser normal, tradicional, você pode acessar o browser da Cloudflare usando o isolamento de navegação específica, né, ou um DLP inline, né, como eu mencionei, e, cara, tudo isso automatizando com Terraform. Então, você tem ali o HashiCorp, o Terraform, usando toda a parte de automação de API, uma single API, né? Então você está falando de descarregar aplicativos prioritários da sua VPN, né, na rede da Cloudflare, e logo você vai aprimorar essa implementação. Tá? Então, assim, cara, eu sei que é um desafio, a gente está com vocês, com o grupo aqui, né? Então a gente quer trabalhar com vocês, a gente quer entender, primeiramente, né, como que você hoje acessa, como que você dá acesso a essas aplicações aos usuários, né? E depois a gente colabora aí com alguns casos de uso também. Dúvidas, mano? Não, eu vou te falar, eu vou utilizar do meu privilégio aqui, que é ser agnóstico, né? Eu tenho a relação com mais de um fornecedor, e quando você destaca essa questão de como a Cloudflare pode proteger as regras de negócio, mas está muito, mas muito à frente da concorrência nesse sentido. Não dá para comparar, assim, não para na mesma prateleira. Ô Gui, tô preocupado com o nosso tempo, vou avançar aqui, vou dar mais um passo à frente. Semana passada a gente Por estava favor. conversando com a chefia, né, com o Piccoli, recém-chegado aí, head da Cloudflare, e ele falava sobre que a gente está no caminho certo, né? A Cloudflare, ela tem uma notabilidade ela se destacou por determinados produtos, mas esse portfólio, eu mesmo, como parceiro, 70 é muita coisa, cara. Você deu vários exemplos aí. Eu queria que a gente levasse essa conversa para uma linha de caso de sucesso. Você também citou na sua fala vários deles que deu para provar ROI, otimizar a redução de custo dentro do cliente, pegar 5 aplicações e tornar uma interface mais agradável. Antes de você responder essa pergunta, eu deixei passar aqui no momento que você falou, eu quero ajudar a galera, eu levantei a mão, você falou, deixa eu fazer uma adição, deixa eu dar um passo para trás para dar 2 para frente depois. Como é que a gente vai ajudar na prática? O que você tem para oferecer para a turma que está assistindo a gente? Porque tem que ter alguma oferta, né? Vamos ajudar essa galera com efeito prático. Aí, o que você preparou que a gente pode oferecer para os clientes da AC? Boa, mano. Mais para também a gente respeitar o tempo aí da sessão, e o tempo dos nossos ouvintes, a gente pode oferecer aí, mano, 50 licenças, até 50 seats, tá? Em uma prova de conceito aí,
de 30 dias. Então, a gente vai apoiar junto com a equipe da C-Cyber, a gente vai entrar no ambiente, fazer uma avaliação de como hoje esse ambiente está sendo exposto ou não, né? A gente, obviamente, cada cliente é particular, mas eu diria que a gente pode criar aí um ambiente de 50 licenças para ZTNA, acesso remoto e Secure Web Gateway, que é o filtro do DNS. Então, a gente consegue trabalhar de forma em conjunto aí com vocês para que essas empresas realmente tragam e vejam as diferenças. Tá, mano? Isso aí Show, seria show, oferta. show, 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 show. Agora me diz dos cases, o que que te marcou aí nesses 4 anos, os principais, vai? Maravilha. Rapidinho, tá? Só para deixar bem claro, a gente tem múltiplos cases aqui de diversos tipos de empresas. Se vocês acessarem o site, se vocês colocarem depois, a gente pode compartilhar também. Cloudflare Use Cases, na nossa página web, a gente tem não só a transparência do portal como empresa de capital aberto, a gente tem todos os nossos POPs lá, todas as as cidades que a gente trabalha, mas principalmente falando dos cases também, todos estão lá. A gente pode falar de alguns, como por exemplo a Indeed, né, o maior site de empregos, eles levaram aí óbvio que foi uma fase muito, digamos assim, de construção, né? Hoje eles têm uma média aí de quase 13 mil funcionários utilizando, né, a VPN, até o ano passado, com aplicativos, por exemplo, de AI não autorizados que eles usam. Então, eles estão na nuvem, né? Estão na AWS. Então, esse movimento para o Zero Trust da Cloudflare acabou que depois cresceu para 44 mil usuários. Então, hoje, esse ano de 2025, eles estão utilizando quase 44 mil usuários. Mas, eu gostaria de ilustrar, tá? Rapidinho aqui, mais um minutinho, um case que é um case do Brasil. Né, a gente tem também ali a própria Creditas, né, quem conhece aí essa instituição financeira, a Creditas ela tinha várias preocupações, né, de como as pessoas estavam usando, né, as aplicações da organização em geral, né. Então, com o aumento aí do acesso remoto por conta da pandemia, né, eles chegaram a ter diversos, né, tipos de ataques, problemas, e a Cloudflare entrou num cenário onde a gente veio com uma equipe de pós-vendas ali, onde a gente virou, mano, em 48 horas, uma média de 5 mil usuários, tá? Então você imagina fazer uma virada de chave de 5 mil usuários, 5 mil funcionários, tá? Em 48 horas. Mas aí, cara, isso aí depende muito da empresa. Sim, gente, de novo, vai depender muito do ambiente. Mas a gente está aqui para isso. Né? O papel da C-Cyber é fazer essa avaliação da arquitetura do seu ambiente. O papel da Cloudflare é entregar um solution design que vai se acoplar, né, a essa entrega, essa oferta de segurança. E aí, cara, os resultados, por exemplo, acredita teve aumento de produtividade de DevOps, com redução de tempos, né, de comissionamento de 4 semanas para 2 dias. Tá? Crescimento de 100% na base de funcionários, com menos de 30% de aumento da equipe de suporte e engenharia. Então, cara, equipes trabalhando com mais eficiência, com mais colaboração. E a otimização das conectividades dos colaboradores, né? Protegendo aí mais de 45 aplicativos que estavam vulneráveis dentro desses recursos, tá? E aí, obviamente, estando em política de lei geral de proteção de dados, né, e LGPD, enfim, e outras nuances aí que a Cloudflare ajudou. Mas basicamente é isso, mano. Não sei se tem alguma dúvida, pergunta, a gente extrapolou um Na, pouco de tempo aqui. na pinta, na pinta. Eu ia separar um espaço agora para perguntas e respostas, mas a pergunta que me entregaram aqui no paralelo eu acabei de te fazer, que são exemplos de clientes que obtiveram retorno sobre investimento significativo após implementar a solução Cloudflare. Tem algo para adicionar aqui em uma palavra, retorno sobre investimento, algum nome, ou esses que você entregou agora, a própria Acredita, já está bem aplicado como resposta? Boa pergunta. A gente tem alguns outros casos, tá, que a gente pode colaborar. Eu sugiro também que a gente envie. Eu tenho um material aqui para contribuir, tá, que fala exatamente de como esses casos funcionaram, de como foi essas abordagens, mas a gente, por padrão, então, né, a ideia do ROI da Cloudflare é realmente melhorar a experiência do usuário ali no mínimo em 58%, a redução de superfície de ataque de 90 até 95% é o que a gente promete, né? Isso, obviamente, em construção vai depender muito de caso a caso, mas a ideia é essa, né? E a gente tem sim um estudo de ROI, mano, eu tenho um estudo de ROI para compartilhar com o grupo que está aqui, tá bom? E aí eu Opa, vou
a gente passa esses arquivos aqui de como desenvolver, quais são os maiores, né, desafios de você migrar na sua VPN para um modelo Zero Trust, quais são os principais destaques de como fazer isso, estudos de ROI, então eu vou colaborar com vocês aqui também, né, alguns casos abertos, públicos, e aí, cara, a gente também está disposto aí a provocar a esse grupo seleto aí de fazer uma chamada aí remota no Brasil, onde seja, a gente poder explorar o ambiente. É, sabe por que ele acrescenta Brasil? Porque é direto de Austin para Brasil. O Gui mora lá, ocasionalmente está em São Paulo hoje. O Gui, considerações finais. Eu, pelo menos aqui desse lado, me diverti bastante. Não sei se você quer aí dar mais um destaque para a Cloudflare, para o que vocês têm feito, chamar o pessoal para um café que o brasileiro adora. Últimas palavras, porque a gente se aproxima aqui do finalmente. Bom, só acho que agradecer, né, obviamente a todos aí, esse público que nos atendeu hoje. Eu provoco muito mesmo, geralmente, assim, hoje eu estou nos Estados Unidos já tem quase 25 anos, eu fui mais jovem, mas estou sempre aqui no Brasil, então acho que de ferramenta, cara, obviamente, óbvio, né, eu estou aqui dentro da Cloudflare já tem um tempinho, já tem quase 3 anos e pouco, e eu entendo ainda, e eu entendo que é uma evolução. Eu também ainda continuo aprendendo aqui, mas acho que o principal destaque é poder compartilhar com vocês, poder ajudar, né? E seja, de novo, não importa a jornada que você esteja, a gente pode trabalhar de forma modular com você. Então, a Cloudflare é totalmente escalável. Você não precisa estar atrelado, por exemplo, com Application Security e Zero Trust. Não, se você hoje é o foco Zero Trust, cara, vamos junto, vamos trabalhar no seu escopo, nas suas dores. Então, nós, da Cloudflare, temos uma equipe dedicada para isso, temos equipes de engenharia, equipe de pós-venda, né? Então, assim, eu acho que esse é o meu salve final para nos deixar aqui, né, disponíveis para que todo mundo venha falar com a gente e que vocês tenham realmente ganhos e redução, né, aí de latência, aceleração de integração e redução de custos de violações também. Então, a gente está aqui para isso. Obrigado, mano, pelo tempo. Imagina, te agradecer mais uma vez ter topado. Contem com a Cloudflare e com a C Cyber Pro nessa jornada. Vocês já conhecem parte do nosso time técnico, cada um tem menos cabelo, então a gente já está há algum tempo nessa jornada. Contem conosco, aguardem os próximos convites. Obrigado pela oportunidade e até breve para mais um Live Talk Cyber. Até mais.